Agora vê se pode. Algo que era só um Fusca, virou um podcast, virou um remédio de antidepressivo, né? Virou um símbolo de amor em família, né? Oh, meu Fuscão, minha paixão. Verde, 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 verde que te quero ver. Boa noite, vê se pode, galera. Não é que aconteceu? Primeiro podcast no Fusca. Pelo menos é o que a gente sabe, né? Se você sabe de algum outro, já entra aí e já comenta pra gente qual é esse outro podcast dentro do Fusca. Mas estamos começando, estamos iniciando, e hoje, para iniciar essa cena, né? Não é cena. Iniciar esse episódio, esse podcast, essa saga, isso é uma saga. Mais uma. Não, vamos começar tudo. Não, pode falar, por favor. Mas daí for saga sozinho, sabe? Não, vai iniciar essa saga. É só isso, vai iniciar essa saga. Para iniciar essa saga hoje, a gente vai começar com a nossa família, falando um pouquinho do nosso projeto, tá bom? Para você entrar com a gente embarcar nessa viagem aí com a gente. Gente, essa é a nossa família. Eu sou a Mari Ângela, Mari pros íntimos. O Cuca. Ricardo, né, pra quem não sabe. Tem aqui o nosso caçula, que é o Davi. Fala oi, Davi. Oi. O Luciano. Oi. Que é o do meio. Sim, o Luciano é o do meio. Eu não sei se vocês repararam lá no nosso post, né, de anúncio do podcast, que tinha um porta-retrato aqui em cima. Tem ali a outra parte da família. Ana Carolina, que tá lá na cidade onde o Cuca foi buscar o Fusca, que é a nossa filha mais velha. Ana Carolina, que nos deu 2 netinhos lindos, que vocês já viram aqui no feed também, aqui aproveitando um pouquinho do Fusca, e que é casada com o Naldinho, né? Então, essa é a nossa família linda, e hoje participando aqui nós 4 do podcast. Vamos lá, então? Eu vou dar uma colher de chá pro Cuca hoje, porque quem vai apresentar o podcast, fazer as entrevistas é ele. Mas hoje, já que eu estou aqui, né, como a mãe dessa família, eu vou comandar aqui o podcast de hoje. Então, vamos lá? A gente separou aqui algumas coisas pra gente conversar. E a primeira coisa que a gente quer saber, eu vou perguntar pro Cuca aqui, de onde surgiu a paixão pelo Fusca, né? Já que a gente tá aqui, tá aqui no podcast que é no Fusca Verde. Surgiu um podcast, mas antes do podcast surgiu um Fusca. Então, de onde surgiu, Cuca, essa paixão pelo Fusca? Vamos lá. Na verdade, a paixão é por carro antigo, né? E hoje já não tem mais muita opção de carro antigo, né? Eu cheguei a ter alguns gordinhos, Dodge. E hoje em dia, o mais acessível, né? O que você consegue ainda movimentar a peça e tal, é o Fusquinha. Aí pintou essa loucura aí de pegar um Fusca. A vida estava muito tranquila. E a outra pergunta que eu vou fazer para o Cuca aqui é: qual foi o momento que você pensou, né, que o Fusca e tudo mais, que isso podia ser algo especial? Não, na verdade, ele veio com um propósito especial, né, de movimentar um pouquinho minha vida. Eu estava muito parado. Então, assim, eu quando trouxe ele, já trouxe com um propósito especial. E aí, quando chegou aqui, eu não descobri que ele podia, né? Alguém descobriu pra mim que ele podia e inventou da gente botar ele na rede social. E aí, de fato, a gente não tem noção do quão grande é o alcance da rede social, e as pessoas já começaram a se envolver. E aí o meu Fusca virou o nosso Fusca Verde, e já tá com mais de 300 seguidores, e subindo aí, se Deus quiser, pra gente alcançar os 1000, pra fazer esse podcast ao vivo, né? Pra você poder acompanhar e interagir aí com a gente durante o podcast. Vou passar pro Cuca agora para ele perguntar para mim aqui. Vamos lá. Essa pergunta acho que todo mundo quer saber, né? Quando chegou o Fusca, né? Quando chegou a ideia do Fusca, qual foi a sua reação, né? Foi de algo genial ou uma maluquice? Nada genial, gente. Vamos lá. Eu vou ser muito sincera, tá, gente? Nunca sonhei em ter um Fusca, tá? Nunca. Meu pai já teve Fusca, mas eu nunca sonhei em ter um Fusca, deve ser por isso, porque eu já tive o Fusca. Então, assim, eu precisei dar significado a tudo isso para que, de fato, o que acontece? Na verdade, eu vou um pouquinho para trás, sem tentar me estender. Nem sei se o Cuca, enfim, vai ficar ok de eu falar, mas ele tava passando por um quadro meio de depressão e tudo mais, e ele sempre comentava que queria um carro pra ficar mexendo e tudo mais, não sei o quê. Então, assim, né, esposas de todo o Brasil, sejam essa mulher sábia, entendeu? Que entende o significado além de um Fusca, entendeu? Foi só isso, gente. Foi amor. Olha, esse podcast é um podcast romântico. Foi amor, muito amor por esse homem que eu vi que tava tristinho, e que quando eu vi que esse Fusca podia trazer um significado maior, tá? Só que, pra quem sabe, né, a pessoa quando ela de fato tá com depressão, às vezes nem o que ela ama muito, ela tem disposição e tal pra fazer e tudo mais. Então,
eu acabei inventando essa história de rede social, de podcast, tudo mais, pra dar um empurrãozinho, porque eu sabia que mesmo sendo algo que ele amasse muito, ainda assim ele ia começar a deixar pra trás. Então foi um pouco disso, pra não me estender tanto. Outras vezes por aqui a gente volta a falar disso um Agora pouquinho vê mais. se pode. Algo que era só um Fusca, virou um podcast, virou um remédio de antidepressivo, né? Virou um símbolo de amor em família, né? Um símbolo de amor conjugal. Vê se pode um negócio desse. Então, a gente tinha colocado aqui, né, uma próxima pergunta. Vocês imaginavam que isso poderia virar um podcast? Não, a gente não imaginava. Na verdade, foi um comentário de um amigo, né, que vai estar aqui em breve, o comentário de um amigo que me deu essa ideia, né? Ah, vamos... como é que é? Ele falou assim, acho que eu vou ser o próximo convidado. Né? Não, na música. Quando eu trouxe meu pai aqui pra fazer a música, né? Quem não viu ainda, vai lá no feed ver. E aí ele falou isso, eu quero ser o próximo convidado e tudo mais. Eu falei, opa, isso pode ser legal. Vamos para algumas perguntas bem rápidas para vocês conhecerem um pouquinho mais da gente. E a primeira pergunta é, quem se interessou primeiro entre vocês dois? Quem se interessou foi o Cuca. Né? Foi o Cuca. Eu levei ali É tipo o Gavião. eu levei um tempinho pra dar confiança pra ele. O Gavião tava voando pela noite de Rio das Ostras e... A gente conheceu a vida. Posei no shopping e aí ela tava lá. Próxima. Quem demorou mais pra responder a primeira mensagem, o primeiro toque? Quem que foi que demorou mais pra responder? Na verdade, quando a gente chegou a trocar a mensagem, a gente já tinha uma amizade, assim, muito bacana, né? Quando começou a troca de mensagem, a gente já E diferente, né, dessa geração agora, a gente começou no SMS. Ai, que você vergonha! reconhece. A gente começou a trocar as primeiras fotos de celular. E hoje estamos aqui num podcast ao vivo pro mundo. Essa aqui é bem polêmica, então vou fazer essa pergunta. Primeiramente, pra minha mãe, Faz. qual foi a sua primeira impressão do meu pai? A primeira impressão do seu pai? Eu achei ele muito intrometido, muito abusado, porque ele se meteu na conversa que eu tava lá, eu achei ele muito entrão. Eu falei, gente, esse cara é muito sem noção. Essa foi a minha primeira impressão. Não, mas você não falou a primeira impressão sua de mim. A pergunta foi qual? Qual foi a primeira impressão? Qual foi a primeira impressão? Não, falei, pô, vou dar essa moral. Ai, que cara de pau. Mentira. Qual é a primeira impressão? Não tem como negar, né, que foi a emoção. Não. Poxa, por favor, né? Tá aí, se fazendo de durão. Ô, Davi, essa aqui a gente precisa responder em conjunto. Responder? Responder em conjunto. Ou perguntar? Responder. Qual é? A pergunta é, quem é mais teimoso entre vocês dois? O seu pai? Com certeza meu pai. O seu pai. É, o meu pai. O que significa o Fusca Verde pra você, Lu? Eu acho que foi um susto pra mim. Percebi ela disse, não, seu pai foi lá buscar um Fusca. Eu falei, meu pai foi lá buscar um Fusca. Em Teresópolis buscar um Fusca. Eu falei, tá bom, né? Ele tava falando sobre um Fusca, mas eu não sabia que ia Era chegar real. lá, chegou. Que ele saiu pra buscar um Fusca. E aí quando eu bati o olho, eu falei, cara, eu gosto de carro velho, né? Eu nunca tinha... Antigo. Carro velho. Vou cortar essa parte. Eu gosto de carro antigo. Um dos principais que eu gosto é o tal do Dodge Charger. Só que eu nunca tinha tido a experiência de ver um Fusca, de ter um Fusca perto, assim. Acho que pra mim o significado do Fusca hoje ele é esse momento de união que a gente tem construído. Pra mim, o Fusca Verde foi a peça que faltava. Eu via meu pai muito estressado. Às vezes, ele não dava muito ouvido, né? Aquela questão do teimoso. E aí, assim que chegou esse Fusca, a gente foi encaixando peça por peça, todo dia chegando uma coisa nova do Fusca. O Fusca já tá bonitão. Eu fiquei com muita agonia quando ele tava vindo pra cá, né? Ele chegou em Terê, quando ele tava vindo com o Fusca, que deu um monte de coisa lá, quase que não chega. Fiquei com muita agonia. Mas chegamos. Luciano, se esse Fusca, se ele pudesse, ele ainda não pode, mas ele vai poder. Se esse Fusca pudesse levar você pra qualquer lugar do mundo, pra onde seria? Já é algo que eu tenho em mente. Mas acho que, primeiramente, o Canadá. Canadá, nossa. Vamos gastar Davi, gasolina. se esse Fusca pudesse levar você pra qualquer lugar do mundo, pra onde seria? Pode ser dois. Pode. Se eu fosse sair do país, eu iria pra Argentina, por causa que eu gosto muito da origem do Fusca de lá. E o outro é Arraial do Cabo, gosto muito. Muito bom, né? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Queria Então, avisar que essa todo então- mundo sabe que o Fusca não tem ar-condicionado. Então vocês não reparem o brilho aqui da pele, entendeu? Que o Fusca não tem ar-condicionado. Luciano, o que você quer ser quando crescer? Essa é pra ser bem objetivo? Tem objetivo. Eu quero ser chefe de cozinha e dono de restaurante. Arrasou. Davi, o que você quer ser quando crescer? Quero ser jogador de basquete. Que isso, gente. Olha isso. Eu tô amando esses destinos. Vamos continuar. Vamos brincar aqui de ping-pong. Vamos lá, família. A gente vai respondendo junto. Vamos fazer uma bagunça gostosa aqui. Praia ou montanha? Montanha. Montanha. Viajar ou ficar em casa? Viajar. Viajar, a gente ama viajar. Quem fala mais? Eu. Luciano. Eu falo pra mais. caramba. Gosta, né? Os amigos podem comentar aqui, tá? O Luciano fala, não fala. Podem. Quem demora mais pra sair? Luciano. De vez em quando eu. Tá Luciano. contando, tipo, Sou sair eu. e voltar pra buscar o que esqueceu? Tá contando. Você tá contando, sem É. dúvida, é a mamãe. Eu acho que eu É a mamãe, porque ela sai e quando chega lá, ela lembra que esqueceu. E aí volta. Tá bom. Tá. Quem ronca? Meu pai. Meu Papai. pai. Davi também Davi ronca. também. Pai. Música favorita pra andar de Fusca? Tá, Gilberto.
Thales Roberto. Thales Roberto. Só Fusca que internacional. Salomão do Reggae, combina com Fusca Salomão do Reggae, hein? Melhor comida de viagem. Comida de viagem. Hambúrguer. No meio da viagem. Eu não posso descartar o empadão da sogra. O empadão A da gente viajava sogra. com empadão e bolo de banana. É isso, gente. De repente parou, mas... A gente sempre vai terminar o nosso podcast perguntando pro nosso convidado qual é a frase vê se pode deles. O vê se pode de hoje é: vê se pode uma sociedade dizer que a família tá falida. Vê se pode alguém não acreditar na família. Deus criou a família. E vê se pode alguém dizer que isso aqui não dá certo. A nossa família é muito abençoada, eu sou muito grata a Deus pela nossa família. E que todos vejam e saibam que de fato a mão do Senhor fez isso. E tem feito tudo isso, né? O Fusca, o podcast, a recuperação do Cuca, a nossa família. Então vê se pode alguém não acreditar na família. Gente, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast. E foi muito bom, a gente começou com chave de ouro aqui com a nossa família. Vão vir muitos convidados. Vocês, por favor, não deixem de assistir, de comentar. E essa semana eu vou começar a mostrar pra vocês um pouquinho da realidade do Fusca, gente. A gente precisa informar o Fusca. E as pessoas estão achando que ele tá lindão. Ele é lindão. Mas ele ainda não tão lindão. E essa semana eu vou começar a mostrar um pouquinho da realidade do Fusca pra vocês. Quem sabe vocês podem ajudar a gente também. Compartilhar também, né? Compartilha, a gente Chama precisa. aí, gente. Compartilha com um Nossa, amigo. nossa A gente primeira precisa meta, a gente precisa de mil chegar a 1.000 seguidores. seguidores aí. Pra gente fazer isso aqui ao vivo pra vocês, vai ficar muito incrível. Tudo aqui com corte vai dar muito menos, mas tudo aqui não daria nem meia hora. Então vai ser muito gostoso assistir ao vivo esse podcast com a Algo gente. muito legal também, acho que todo mundo tem um avô, um tio, um pai, uma garagem velha com uma peça de carro velho jogada lá, um ratinho, um pneu, uma roda. Entra na mensagem aí, ó, fala assim, pô, Eu tenho. tem aqui, ó, meu tio falou que pode vir pegar. A gente vai buscar, afinal das Ele contas, adora. não é o meu Fusca Verde, é o nosso É o Fusca nosso Verde. Fusca Verde. Então entra aí, você é dono de loja de autopeça, se você quiser entrar nessa jogada aí, ó, vê se pode um negócio desse, um podcast dentro E de um se Fusca. você quer vir aqui contar a sua história, se a sua história é muito bacana, quer vir aqui contar a sua história, no Vê Se Pode, vem pra cá contar a sua história também, tá bom? Acessa Gente, lá, nosso Fusca Verde, né? muito Hashtag bem. Arroba o nosso Fusca Nosso Fusca Verde. Verde. Tá bom? Compartilha muito. Muito obrigada por todos que assistiram. E é isso. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente. Oh,